Fala galera, tudo bom com vocês? Hoje nós vamos falar de um joguinho que eu joguei quando eu era criança, lá na época do Yuji PC Gamer. Faz tempo isso, tá? Mas foi na mesma época que eu jogava o jogo do Pernalonga, que eu já fiz um vídeo aqui no canal que tá bem legal, vão lá assistir. E eu estou falando de um jogo do Pato Donald, que é o Donald Duck Coin Quacker, Attack Quacker, sei lá que porra é essa. Muda de nome, depende da onde saiu esse jogo, porque vocês vão entender que esse jogo tem muitas versões. Então, era bem comum nessa época dos anos 2000, se você fosse uma criança, você ir na casa de um primo mais velho e você encontrar, se ele fosse estudante do SESI, livros do Cezinho, a Gibi. E se não, você encontraria livros da Turma da Mônica e livrinhos da Turma do Mickey. Que não sei porquê, era muito cheiroso. Acho que a impressora da Abril era melhor, não sei o que acontecia, mas era bem interessante. Então, eu tinha familiaridade com o Donald e eu lembro que quando eu era criança, minha mãe comprava esses jogos pra mim jogar no PC e esse foi um deles. Eu lembro que eu fiquei bem feliz na época porque era um joguinho legal do Donald, né? E eu lembro que meu PC, eles sofriam bastante pra rodar esse jogo na época, tanto que na última fase sempre travava, gargalava o jogo porque o PC não aguentava. E eu lembro que esse jogo era um jogo bem difícil pra época. E por que caralho que você tá falando desse jogo aí, mano? Bom, recentemente eu fiz a compra da versão de GameCube dele e eu falei, nossa, o jogo quando eu era criança e fui seco ter uma sessão de nostalgia. Só que eu comecei a jogar e falei, mano, tá diferente. Aí eu fui pesquisar e eu adentrei no mundo e eu descobri que a Ubisoft, que é quem fez esse jogo, lançou esse jogo para várias plataformas e alguma delas tem uma diferença. Então, hoje você vai me acompanhar na triste história de conhecer todas as versões desse jogo, que às vezes mudam um pouquinho de nome, às vezes alguns são um Quack Attack, mas é o mesmo jogo, a história é a mesma. Então, pra vocês terem noção, esse jogo ele foi lançado para Game Boy Color, Game Boy Advance, Sega Dreamcast, Nintendo 64, PlayStation 1, PlayStation 2 e Nintendo GameCube e o PC. Então são muitas versões mesmo, então já deixa o like nesse vídeo, se inscreva no canal e bora lá! Bom, como eu estava falando pra vocês, esse jogo teve muitas versões e foi lançado lá nos anos 2000 e tal. Então ele pegou todos os consoles que perpetuavam aquela geração, que era uma época de troca de geração. Mas pra começar aqui, eu vou começar falando das versões 2D desse jogo, então vamos começar pela versão de Game Boy Color. Todos os jogos eles têm histórias parecidas, só as versões de 2D que tem uma diferencinha ali ou outra, mas nada demais. O plot total é que um mago, o Dr. Murloc, sequestrou a Margarita, ou para os mais íntimos, Daisy. Mas o que acontece é que o Donald ele acaba sabendo disso por alguns meios. Na versão de Game Boy ele acaba sabendo disso por um jornal. Nas outras versões, ele tá assistindo enquanto ela é sequestrada na televisão, porque nesse mundo ela é repórter. E nesse momento, um Dr. Galinha, que eu não sei o nome, sempre esqueço o nome desse maluco, que é chato pra caramba em todos os jogos, porque ele fica te interrompendo na gameplay pra passar tutorial. Ele tem uma máquina que vai fazer te teletransportar pra lá pra que você possa salvar a Margarida. Então você tem que pegar pedaços da máquina em alguns jogos, e em outros você tem que colocar antenas pra ativar a máquina. É meio complexo isso aí, mas basicamente é que você tem que ir pra esses lugares ativar coisas pra você ir no final do jogo. Resumidamente é isso. E o jogo de Game Boy Color ele começa de uma forma bem simplesinha, ele tem um menuzinho simples ali, tem as cutscenes vão mostrar através de ilustrações de imagens, são muito bem, uma pixel art muito bonita, e o jogo aqui é bem mais simples do que as outras versões. Aqui o jogo consiste em simplesmente você chegar ao final da fase, não é um jogo, é um jogo de plataforma bem simples. Mas uma coisa que eu já vou dizer sobre esse game é que ele tem a pior coisa que pode acontecer para um jogo de plataforma 2D, ele tem uma hitbox cagada. Tem que acertar bem em cima da cabeça dos bonecos, nem é da cabeça, dos bonecos. Até aí tudo bem, só que o problema é que tem bichos que eles ficam voando de lateral e se você erra um pouquinho, você leva dano e morre aí. Então é bem chato nesse ponto. Tem alguns colecionáveis que você pode pegar nesse jogo, que são umas moedinhas brilhantes, que se você colecionar elas, você libera uma fase secreta no jogo que só é interessante para caso você queira realmente zerar 100% do jogo. Se não, é só mais uma coisa. Mas esse jogo também tem os bosses. Cada lugar que você vai é um mundo diferente. Você começa pela floresta, depois você vai pra cidade. Por último, você vai pro castelo mágico da Pata Gótica, lá que eu esqueci o nome. E por fim, você tem o templo do Dr. Murloc. E cada desses mundos tem um boss. Os bosses dessa versão são diferentes, são um pouco diferentes do outro. Por exemplo, no primeiro boss você luta contra um urso, que no final das contas você nem luta contra ele. Você só fica dando mel pra ele dormir. Na segunda, você vai lutar contra os bandidos que aparecem naquele filme dos Três Mosqueteiros do Mickey. Quem lembra deles? Eles eram bons. Eu gostava desse desenho quando era criança. Que é bem fácil também, não é nada complexo. Já no terceiro, você tem a fase que eu achei mais legal, a luta, que foi contra a Pata Gótica, que é um pouquinho difícil de você desviar de algumas coisas ali ou outra. No final das contas, é bem de boas. E por fim, a gente tem a luta contra o último boss, que é o Dr. Murloc, que, sinceramente, ou luta insuportável, porque acharam uma boa ideia ele virar um morcego aqui no final do jogo, um bicho que você tem a hitbox mais cagada do jogo. Mas
de tudo o resto tá tudo certo. A parte mais legal desse game, na minha opinião, é as fases de perseguições. Nesse jogo, nas versões 3D, tem sempre uma fase que você tá fugindo de alguma coisa, etc. Aqui é mesmo a princípio, só que em 2D, e é feita de uma forma muito legal. Você tem, tipo, algumas fases que se você tá fugindo de um helicóptero, que eu acho muito top, que ele funciona tipo aqueles Marios negros que fazem seu movimento. Em outras, você tá correndo atrás do fantasma do Tio Patinhas. Não dá pra entender muito o que aconteceu aí, mas pelo visto, nesse jogo, o Tio Patinhas foi de F pela pata gótica. Mas vamos continuar assim. Em geral, esse jogo ele é bem competente, ele tem uns cenários bonitos, ele tem uma arte interessante. Únicos problemas, tem dois grandes problemas que um deles eu já mencionei, que é a hitbox cagada, mas um outro é a câmera. Se você fica mudando muito de direção de esquerda pra direita, o jogo ele fica meio bugado, ele não sabe muito bem aonde mostrar pra onde você tem que ir. Isso atrapalha um pouco, porque tem algumas fases aqui que elas são meio explorativas. Então, tipo, você quiser zerar 100%, você vai andar e procurar algumas coisas. Não é nada complexo, é super de boas nesse quesito. As fases desse jogo são, acho que, bem fáceis comparado ao que vai vir aí. Mas ele tem esse problema da câmera que é bem irritantezinho, você pode se perder um pouco. Em geral, ele é um jogo gostosinho, assim. Os sprites são bonitinhos, são um jogo agradável, porém, ele tem opções melhores no Game Boy. Eu acho que eles crucificaram tanto o jogo pra ter aparência bonita, porque ele tem uns gráficos bem bonitos, que acabaram esquecendo de umas coisas mais básicas de funcionalidade, como hitbox, esse tipo de coisa que é mais importante num jogo de plataforma 2D. Acho que esse é o meu veredito. Eu acho que é um bom jogo, pode ser jogado se você tiver ali um emulador de Game Boy, mas não recomendo você ir atrás dele pra matar saudade, porque você pode ter uma imagem destruída. Mas vamos dar sequência aqui, agora vamos para a outra versão 2D desse jogo, que é do Game Boy Advance. Bom, e agora estamos aqui no Game Boy Advance, e essa foi a última versão que foi lançada depois dos outros jogos, então você deve pensar que isso aqui deve ser um supra-suco do The-Make, mas a real é que esse game aqui, ele também tem grandes problemas, até mais do que a versão de Game Boy Color. Então vamos começar falando sobre a gameplay. A gameplay desse jogo, ela mudou um pouco, agora as fases não são mais tão lineares de você chegar do ponto A ao ponto B. Você tem que pegar 3 esmeraldas, 3 esferas enérgicas pra conseguir ativar a máquina do doutor lá, a galinha que eu falei. E então, basicamente, aqui você tem que ficar explorando a fase, o que torna um pouco enjoativo, porque o Donald nesse jogo, ele não parece que ele é lento, ele é parado, ele não anda, ele é muito devagar, o que faz o jogo ficar um pouco cansativo, um pouco boring, você fica explorando o mapa com um personagem lento, é bem chato. Ainda mais que nesse game tem coisas que você tem que, tipo, ativar para aparecer plataformas, então tem uns livros que você tem que pegar para ativar, é bem ruim nesse quesito, porque não é um jogo dinâmico, ficou um jogo de plataforma lento e chato, parece que por ter muito gráfico, porque agora o gráfico realmente tá mais bonito, ele meio que sacrificou desse aspecto, que é um pouco ruim na minha opinião. Mas em compensação, a hitbox aqui foi melhorada, fazendo que a hitbox cagada vire uma hitbox melhorada. Mas não vai achando muita coisa não, porque a real é que a hitbox desse jogo faz você matar o inimigo somente pulando na cabeça dele, o que facilita quando o personagem é grande, mas quando o inimigo é um tucano pequeno, você tem seríssimos problemas. Mas aqui a construção é basicamente a mesma, são os mesmos mundos, são as mesmas coisas, então você começa na floresta, depois vai pra cidade, depois pra terra da pata gótica, e por fim você luta contra o Dr. Murloc. Só que o ruim é que nesse game não tem nenhum desses bosses que eu falei, todos eles você luta contra o Mago Murloc. A luta dele aqui foi melhorada, é mais interessante, é mais gostosinho de jogar, porém eu senti que perdeu um pouco daquela alma da coisa, porque ficou meio repetitivo. Então o jogo todo do Game Boy Advance acabou virando um jogo meio boring, assim, sabe? Você joga e você fica tipo, porra, mano, de novo, né? E para os loucos que queiram zerar isso aqui 100%, vocês estão fodidos, meus jovens. Porque para zerar 100% esse jogo, você tem que pegar todas as estrelas. Até aí tudo bem, isso é bem comum nos jogos mesmo para se zerar 100%. Porém, neste caso específico, os inimigos da fase, eles dropam essas estrelas. Só que elas saem voando, flutuando, e se você perder elas, acabou, você vai ter que resetar a fase e pegar tudo de novo. E também tem um outro problema, que às vezes você mata um bicho perto da parede e as estrelas entram dentro da parede, possibilitando você de pegar. Então, você vai ter esses problemas se você quiser zerar esse jogo 100%. Mas é que eu acho que não deve ter nenhum louco que queira fazer isso, realmente, porque esse jogo aqui, ele é pior do que o seu anterior do Game Boy Color. Mas tem uma coisa legal nesse jogo, que também são as fases de perseguição, ou de corrida. Aqui, como o Donald já sai correndo automático, é bem mais gostoso de jogar. Então, as fases de corrida são as melhores partes desse game, por incrível que pareça. Mas é basicamente isso, a história é a mesma. No final, o Donald resgata a Margarida e eles vão ficar felizes em casa comendo pipoca. Esse é o final do jogo.
Se eu não contei anteriormente, peço perdão. Mas vamos agora para as versões definitivas desse game, que são as versões 3D. E vou começar falando sobre juntando um grupo para facilitar a minha vida, que é o grupo de PC, que foi o que eu joguei quando era criança, a versão de Dreamcast e a versão de Nintendo 64. Eu vou deixar a PlayStation 1, PlayStation 2 e Nintendo GameCube de fora e vocês vão entender o porquê. Bom, a versão de Nintendo de Dreamcast ela é exatamente igual à versão de PC que foi a que eu joguei. Então eu vou usar ela como base aqui, mas vou falar dessas 3 versões juntas. Bom, o jogo aqui ele é idêntico. A única diferença aqui é que tem uma história mais complexazinha, entre aspas. É um CGI bem feito na época que mostra o Donald e um pato canastro e o Dr. Galinha sentados no sofá comendo pipoquinha enquanto a Margarida tá fazendo uma reportagem onde ela fala que ela invadiu o castelo do Dr. Morlock e o cara pega ela e sequestra ela de uma forma bem creepy. Eu achei bem interessante isso. Aí depois a gente tem esse momento que o Dr. Galinha fala que tem como salvar, só que antes do Dr. Galinha terminar a palavra, o pato canastra sai correndo e se teletransporta ali perdidamente. E o Donald, ele fica lá, escuta e descobre que ele tem que pegar antenas e colocar em 4 cantos diferentes para que ele consiga ativar a máquina do Dr. Galinha para se transportar direto para lá. E aí começa a nossa aventura nesse mundo. E esse jogo é igual aos anteriores. Eles têm esses 4 mundos que eu tinha falado: da floresta, da cidade, da bruxa e... tá bom, já cansei dessa porra. Mas aqui tem uma coisa que eu acho bem legal, que eles têm uns lobbyzinhos. Então aqui você vai pro mundo da floresta, tem os lobbies, aí você pega itens pra você conseguir abrir a porta do boss. É bem legalzinho, é bem bonitinho. O jogo ele tem mais vida nessas versões aqui. Uma grande diferença, que obviamente eu esqueci de falar um pouquinho antes, é que na versão de Nintendo 64 não tem as historinhas de CGI. Ela tem rodado no motor gráfico do próprio console. O que eu acho bem charmoso. Na época, quando eu era criança, eu gostava de ver o CGI bonitão, entre aspas, e eu ficava, caraca, olha o gráfico, moleque. Mas hoje em dia eu acho muito fofo quando o Nintendo 64 ele faz as cutscenes rodarem no próprio motor gráfico do jogo. É tipo quando você vê o final do Mortal Kombat 4, que ele faz a historinha lá que era CGI na versão de PS1, no Nintendo 64 era o motor gráfico do console que rodava de forma bem engraçada, que é incrível. Mas aqui a proposta é bem parecida com Crash Bandicoot. Falei certo? É Bandicoot? Crash Bandicoot. Cult. É essa porra aí. É igual o Crash, pô. A gameplay é bem parecida com os jogos de Crash. É aquele jogo de plataforma 3D, mas ele é bem linear. Algumas fases você vai andando pra frente, outras fases você vai andando de lateral. Mas é basicamente a mesma coisa. No meio dessas fases você vai ter coisas escondidas, que são os brinquedos do Zezinho, Luizinho e o outro Inho que eu esqueci. Você lembra do outro Inho? Era Zequinho, Luizinho, qual era o pato? Tá bom, então vamos deixar assim. Você pegando esses 3 itens nas fases, em todas as fases, você libera uma fase de perseguição, que aqui era incrível. Cada mundo tinha uma fase de perseguição específica. Tinha a primeira fase que era do urso, que era muito legal, ouvir um urso correndo atrás de você. Na segunda era um caminhão e na terceira era a mão da bruxa. Era bem legalzinho essas fases de perseguições. E elas eram bem difíceis também. O jogo ele não tem uma dificuldade desgraçada, não. Ele é um jogo bem moderado. Era um jogo tipo que eu sofria quando era criança, mas quando eu joguei de novo eu vi que não era uma coisa impossível. Não chegar aos pés de Crash. Crash, quando você vai maximizar o jogo, ele era bem mais difícil do que esse jogo do pato. Mas quando eu era criança eu tinha uma certa dificuldade sim em algumas partes. Cada lobby desses aí, cada mundo tem um boss, né? O primeiro boss desse jogo é uma galinha gigante, que ela fica jogando uns pintinhos em você, mas é bem tranquilo. No segundo também são os irmãos canastas, que eles estão dirigindo ali uma bola de demolição. Bem classicão de desenho dessa época. E no terceiro mundo mágico, nós temos a pata gótica também, que é um dos bosses mais incríveis de toda a série. Mas no final de tudo você consegue chegar lá na terra, no templo de Murloc, lutar contra ele e salvar a Margarida. E no final de tudo você descobre o grande plano do Dr. Murloc. Ele tá fazendo uma máquina de pipoca achocolatada. E ele não queria dividir isso com ninguém. Então se você come pipoca hoje na sua casa, agradeça ao Pato Donald, porque esse cara salvou todos nós desse mundo triste. Mais uma coisa que eu queria falar aqui, que eu não falei anteriormente, é sobre o sistema de saúde do personagem. Eu acho muito interessante nesse game que o Pato Donald, quando ele começa as fases, ele está normal. Ele tá andando normal ali e tal. Quando ele leva um golpe, ele fica bravinho, fica imortal. Em vez de ficar piscando igual o Super Mario num jogo de plataforma base, ele fica invencível, esprefetando, batendo em tudo.
e ele fica zangado o resto da partida até você pegar um sundae ou um suco de laranja para ele ficar mais feliz. E se você pega com ele normal um sundae alguma coisa, ele fica felizão, ele fica andando dançando, é muito engraçado, mano, o Pato Donald felizão dançando nas fases, é uma coisa que eu achava bem interessante na época, achava bem animadinho, assim, e essas versões, elas mantêm isso. É incrível a gente saber que o primeiro Berserk que a gente conheceu foi o Pato Donald, que ao levar um golpe ele fica no modo imortal. Tá, a hitbox desse game, ela é perfeita, então aqui a gente tem uma... Caralho. Hitbox perfeita. E, mano, aqui é muito gostoso você pular em cima dos bichos e fazer combinhos, é bem interessante. O Donald também ele pode dar soquinhos, mas é mais certeiro você acertar eles na sentada. O jogo ele é bem fluido. A versão de Nintendo 64, ela tem alguns problemas. Não sei se é por fato de ser o cartucho ou o próprio console não aguentar tanto tranco. Ela tem várias gargaladas de FPS. Eu não sou um cara de ficar reclamando de FPS de jogo, não. Mas ali é perceptível demais. O jogo ele fica muito truncado, é realmente perceptível. O que é uma pena, porque o Nintendo 64... ele é um console meio carente desses jogos platformicos do tipo do Crash, já que era uma coisa que o Play 1 tinha bastante. Mas ali no Nintendo 64 a gente tinha plataformas mais Banjo-Kazooie, o Mario 64, que você tem que pegar os coletatuns ali da vida. Então esse jogo, ele tinha um espaço muito bom ali, mas acho que por causa dessa performance ficou um pouco cagado. Mas os gráficos são bonitos e a compactação de trilha sonora do jogo no Nintendo 64 não é das piores, o som é bem mediano, bem ok. Mas ele perde um pouco em quesito de animações e tal, do que o Dreamcast e o PC, obviamente. Bom, galera, esses daqui são as versões que eu mais gosto desse jogo, então se você for jogar alguma das versões que eu vou falar aqui hoje, eu recomendo você jogar uma delas, a de PC ou de Dreamcast, porque elas rodam muito bem. A de Nintendo 64 através de emuladores, talvez seja uma performance melhor do que no console. Também tem seu charme, também tem seu bom gosto, mas as versões de Dreamcast e PC são as melhores, acho que elas são cheias de vida. Ela tem cenários mais bonitos e coisas bem mais interessantes do que as outras versões. Mas agora a gente vai para a versão de PlayStation 1. Bora lá. Bom, a versão de PlayStation 1 eu poderia ter colocado ela junto com as anteriores, só que ela tem algumas peculiaridades muito específicas. Ela é a versão mais feia do 3D desse jogo, cara. É realmente bem esquisitinha a aparência física desse game, por causa daqueles stream leaks que acontecem no PlayStation 1 por não ter um estabilizador de polígonos igual o Nintendo 64, o Dreamcast e etc. Mas não deixa tão a desejar assim. Mas o que mais me incomoda nessa versão aqui é porque ela volta a ter a hitbox cagada. Que basicamente aqui não é bem relacionado aos inimigos, mas sim às plataformas mesmo. Às vezes o Donald ele pula, ele dá uma bugada, ele não sobe direito na altura correta, é meio estranho. Porém esse jogo também ele não tá fora daquele grupo só por causa disso. Ele tá fora também por causa que algumas fases são idênticas às versões de Dreamcast e Nintendo 64, porém ele tem fases exclusivas, bem únicas mesmo. Eu não sei muito bem o porquê disso, mas... acontece, né? Fazer o quê? Mas, em geral, é a mesma coisa. A mesma história, as mesmas cutscenes até do que as versões anteriores. Com qualidade um pouco reduzida, mas ainda assim, mesma coisa. Aqui a gente tem os lobbies ainda, a gente tem as fases de perseguições que estão incríveis do mesmo jeito. Com um pouco mais de draw distance, né? Tipo, ele fica mais... sombreado mesmo, tem uns polígonos mais feios, as texturas um pouco também, mas ainda assim uma versão bem jogável, tá? Não é uma versão ruim não. Só os tremeliques que me incomodam bastante nesse game, nessa versão aí. Mas em geral é uma boa versão ainda. Eu acho que, se eu não me engano, nesse jogo também muda a forma que você luta contra o Lord Murloc e a Pata Gótica. Se eu não me engano muda a boss fight, mas também não é nada complexo, é bem de boas, tá ligado? Mas vamos agora para a última versão que fez eu fazer esse vídeo, que foi a versão do Nintendo GameCube. Nintendo GameCube, que me deixou bem puto, pra falar a verdade. Estava eu lá, andando no meu universo retro game, explorando as colinas de jogos antigos abandonados, e eu vi a capa do jogo e falei, caraca, olha só o jogo que eu joguei quando eu era criança. Fui seco na nostalgia, decepcionei grandemente. Esse jogo aqui é igual a versão de PlayStation 2 também. Então, vocês vão entender mais ou menos o que aconteceu. Esse game aqui, eu comecei a jogar ele, eu falei, ah, tá, é parecido a história mesmo, o CGI do começo é igual. Só que quando eu comecei a jogar, eu falei assim, tá familiar, mas não tá igual. Esse jogo aqui, ele é mais bonito, ele tem mais polígonos, etc. Porém, ele parece que perdeu um pouco a sua alma. Primeiro, ele não tem os lobbies bonitinhos igual dos outros jogos. Aqui você tá só num laboratório escuro. E é bem chato isso, pra falar
a verdade. Outra coisa, parece que eles diminuíram a saturação das cores desse jogo. O jogo é todo meio morto. Parece que eles eram emos, sei lá. A Patagótica ficou gótica depois de jogar isso aqui. E não sei porque, parece que esse game aqui, ele tem as fases iguais, as mesmas construções. Cidade, floresta, mágico e templo do Murloc. Só que ele não tem uma mecânica muito interessante. Aqui substituíram as estrelas que a gente pegava antes como pontos por engrenagens. Ao pegar 5 engrenagens, uma sequência grande, você ganha uma combinação de um combo, assim, mais ou menos na gameplay. Isso é uma coisa que muda. E se você acertar 3 pulos seguidos em bichos, você sai pulando 3 vezes, você pode pular e fazer essa combinação e você vai ativar um especial ali, que só mata os bichos da tela, não é nada demais. Eu acho que eles fizeram isso pra tentar trazer um pouquinho de gracinha pro jogo, mas não deu certo. Aqui eles fizeram a pior merda possível nesse jogo. Todos os jogos, até a versão de Game Boy Color, eu falei que a parte mais legal era as fases de perseguições, que tinha alguma coisa correndo atrás de você. Nesse game aqui, não sei por que caralhos eles tiraram o urso ou o ônibus e deixaram somente a mão do bruxo atrás de você. Perdeu totalmente a característica, você tá no meio da floresta e tem uma mão correndo atrás de você. Parece que você tá jogando Super Smash Bros, tá ligado? Não ficou interessante, ficou bem paia nesse sentido. Mas em geral ele é bem parecido também com os outros games. As boss fights são bem parecidas, mas ele só perdeu um carinho que ele tinha. Aqui a gente também tem uma mecânica insuportável de upgrade de porrada. Então se você tá felizão, você tem um golpe a mais. Esse golpe a mais é um grito supersônico do Donald, que você, através desse poder, você consegue abrir segredos nas fases. O que você ouvindo assim, você parece, puta, interessante. Mas a real fica bem repetitivo e bem previsível você achar esses lugares secretos pra você liberar. Você pega um bolo de linha nesse game aqui e você consegue liberar roupinhas. Isso é uma coisa importante que eu esqueci de falar no grupo anterior. Quando você libera as corridas das fases de perseguição, você ganha roupas do Zezinho, Luizinho e o outro maluquinho lá. E essas roupas, elas são legais. Tem roupa de marinheiro, Donald turista, Donald mágico, é bem interessante. Mas não altera em nada, são só skins na gameplay mesmo. E aqui você consegue dessa forma. O jogo ele ficou empobrecido, o que é um pouco triste, porque, o PlayStation 2 e o Nintendo GameCube, eles eram muito mais potentes do que o resto que eu falei. E era só seguir o mínimo, gente, era só copiar o bagulho que tava pronto. Por que não seguir o negócio que tava pronto? Era tão difícil fazer isso. Mas em geral, depois de destruir totalmente essa versão aqui, ele não é um jogo de todo mal. A questão é que quando você joga uma coisa boa e depois você joga uma coisa mais ou menos, você acha aquela coisa mais ou menos bem bosta. E foi o caso que aconteceu com esse jogo aqui. Se você jogou esse jogo primeiro, a versão de PlayStation 2 e de GameCube, talvez você tenha até afeto por esse jogo. Você pode até gostar dele. Mas em geral ele é bem mais pobrezinho do que seus anteriores. O que é um pouco triste, pra falar a verdade, porque eles perderam uma chance incrível de fazer algo legal. Mas é isso. Esse game ele fez parte da minha infância. Eu lembro de ter chegado à escola e pular no PC pra jogar isso aqui. Pular no PC foi uma bosta de frase. Eu fiquei devaneando sobre essa frase idiota. Tá? Eu lembro de chegar da escola e ir direto pro PC pra jogar esse jogo aqui. Eu jogava muito ele, o jogo do Pernalonga e o da Fuga das Galinhas, que também tinha pra Play 1, Station 1. Eu não sei se vocês lembram desse jogo, mas era bem difícil também. E, cara, eu fiquei bem triste quando eu comprei esse game aqui do GameCube e fui jogar seco e não era exatamente o mesmo jogo. Mas ainda assim eu vou zerar esse game aqui pra falar certinho pra vocês o que eu achei no final. Eu acho que é um jogo que vale a pena ser jogado, porém, como eu digo, repito, joguem a versão de Dreamcast que é melhor. Mas me digam aí nos comentários, você já conheceu esse jogo? Você já viu alguma vez alguma versão deles que você jogou? Deixa aí nos comentários e meu nome é Yuji e esse foi mais um PQNT Games.